Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café Literário, onde nós abrimos esse espaço para leitura e discussão do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós vamos agora para a reta final do hábito 1, onde a gente vai falar sobre proatividade. E nós paramos na semana passada na página 110. Na semana passada não deu tempo da gente finalizar, né, da forma como a gente gostaria, sobre o caso que o autor, o Stephen Covey, trouxe para a gente, sobre a mudança que uma pessoa fez na forma de enxergar o presidente da empresa. E esse presidente, ele conta aqui na história, né? Vocês podem recuperar um pouquinho disso no vídeo passado, no vídeo anterior. E era um presidente muito difícil. Todos os diretores, todas as pessoas que estavam abaixo dele tinham muita dificuldade de trabalhar com ele, até que um dos diretores mudou a sua postura, a sua forma de vê-lo, e ele começou a estar tão bem preparado para aquelas perguntas que ele já sabia que o presidente ia fazer, aqueles questionamentos, que foi mudando a postura. Então, ao invés do presidente cobrá-lo durante as reuniões, o presidente passou a pedir a opinião dele para confirmar, né, se ele estava no caminho certo. Então, passou a vê-lo mais como um conselheiro, justamente pela sua postura, diferenciada dos outros, né? Eu acredito que nesse momento até foi mais fácil para esse diretor se destacar, já que estava todo mundo agindo da mesma forma. Ele fez uma mudança ali no paradigma e conseguiu essa transformação na forma tanto dele ficar em paz, quanto da forma como o presidente passou a enxergá-lo. E depois o autor também fala um pouquinho sobre Gandhi, onde o Gandhi percorria os campos de arroz com muita calma, lentamente expandindo seu círculo de influência, e foi assim que ele conseguiu romper a dominação política de 300 milhões de pessoas com o poder que ele conquistou uma pessoa de cada vez. E eu achei bem interessante como quando a gente abre essa conexão com as situações e com os aprendizados, na própria sexta-feira, né, que foi o dia que a gente divulgou o vídeo do Café Literário, eu ouvi justamente a mesma história de uma amiga, exatamente a mesma coisa. Há um tempo atrás ela já tinha conversado sobre uma colega de trabalho que estava dando muita dor de cabeça, que estava tirando a paz pela forma da pessoa trabalhar, que ela não trabalhava em parceria, então elas têm o mesmo cargo, só que aconteceu alguma coisa de errado, ao invés de ir lá e conversar para resolver, essa pessoa já leva direto para o chefe. Então acabava queimando o filme, né? E ela falava, meu Deus, mas se ela tivesse vindo até mim, é uma coisa pequena, não é algo que tenha que ser da alçada de um gerente, né? De um diretor. Se ela tivesse vindo falar comigo, a gente resolveria em 3 minutos. Não precisa enviar um e-mail para o chefe e tudo mais. Chegou a fazer reunião com essa pessoa para falar desse comportamento, e a pessoa até então se mostrou até, como que eu posso dizer, surpresa. Não, não, não faço isso por mal, né? Não é nada pessoal. Então esclareceu essa situação, mas a atitude da pessoa continua a mesma. Então ela falou: eu vou ter que mudar a minha forma de agir. E ela ficou tão em paz com isso que a pessoa continua fazendo a mesma coisa, mas agora ela já não é afetada. Ela fala, "Ah, é assim, né? Quem é invejoso só pode oferecer inveja. Quem é alegre pode oferecer alegria. Então, cada um vai oferecer aquele seu pacote. Então, é isso que essa pessoa tem para oferecer? Ok, né? Então, já estou sabendo. Não me surpreende essa atitude dela. Então, achei bem interessante porque foi um sincronismo muito. Eu falei, foi bem para fortalecer, né? Porque às vezes a gente lê uma história no livro, a gente fala, o autor está inventando para convencer a gente de que a vida é assim. E aí confirmou essa, essa afirmação, né? Esse conceito aqui que o Stephen Covey trouxe para a gente. Você quer comentar um pouquinho, Rê, também sobre esse estudo de caso, que foi bem interessante, né? Olha, Pati, eu creio que você foi bastante assertiva. Você colocou os pontos relevantes do que foi discutido, da não ficar esperando a mudança no outro. Então, vamos continuar na página 110, no item o ter e o ser. Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ter e o ser.
O círculo de preocupação vive cheio de ter. Ficarei feliz quando tiver acabado de pagar a minha casa. Se eu pelo menos tivesse um chefe que não fosse tão ditador. Se eu tivesse um marido mais paciente. Se eu tivesse filhos obedientes. Se eu tivesse um diploma. Se eu tivesse mais tempo para mim. O círculo de influência está cheio de ser. Eu posso ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Sempre que achamos que o problema está lá fora, esse pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar. A mudança de paradigma precisa acontecer de fora para dentro. O que está lá fora precisa mudar antes que nós possamos mudar. A abordagem proativa prescreve a mudança de dentro para fora. Ser diferente e, ao ser diferente, alterar positivamente o que está lá fora. Eu posso ser mais engenhoso, posso ser mais diligente, posso ser mais criativo, posso ser mais compreensivo. Uma de minhas histórias favoritas encontra-se no Antigo Testamento, que faz parte da tradição judaico-cristã fundamental para a nossa cultura. Trata-se da história de José, vendido como escravo no Egito pelos irmãos quando tinha 17 anos. Dá para imaginar como seria fácil para ele sentir pena de si mesmo, como servo de Potifar, concentrando-se nos defeitos dos irmãos, de seu amo e em tudo aquilo que lhe faltava? Mas José era proativo, ele lutava para ser, e dentro de pouco tempo ele era o encarregado do palácio de Potifar. Foi incumbido de cuidar de todos os bens dele, porque a confiança depositada nele era imensa. Então chegou o dia em que José se viu às voltas com uma situação difícil e se recusou a comprometer sua integridade. Como resultado, ele foi injustamente aprisionado por 13 anos. Porém, mais uma vez, ele foi proativo. Trabalhou no círculo menor, no âmbito do ser e não do ter, e em pouco tempo estava administrando a prisão e logo o Egito inteiro, obedecendo apenas ao faraó. Sei que essa ideia representa uma mudança de paradigma dramática para muitas pessoas. É muito mais fácil acusar as outras pessoas, o condicionamento ou as circunstâncias por nossa situação estagnada. Mas nós somos responsáveis, capazes de responder por controlar nossas vidas, influenciando intensamente nossas condições externas, se nos concentrarmos no ser, naquilo que somos. Se eu tenho um problema no casamento, o que realmente ganho ao apontar sistematicamente os defeitos de minha mulher? Ao dizer que não sou responsável, eu me torno uma vítima indefesa, fico aprisionado, imóvel em uma situação negativa. Também diminuo minha capacidade de influenciá-la. Minha atitude implicante, acusatória e crítica apenas confirma para ela as fraquezas que possui. Minhas críticas são piores do que as deficiências que procuro corrigir. A possibilidade de interferir positivamente na situação definha e morre. Caso eu realmente deseje melhorar minha situação, posso trabalhar com a única coisa sobre a qual tenho controle, eu mesmo. Se eu parar de tentar moldar minha esposa e trabalhar em minhas próprias deficiências, posso ser um companheiro melhor no casamento, uma fonte inesgotável de apoio e amor. Assim, se tudo der certo, minha esposa sentirá o poder de um exemplo proativo e reagirá de modo similar. Quer ela reaja bem ou não, a maneira mais positiva possível para influenciar a situação encontra-se em um trabalho dirigido a mim, ao meu ser. Existem tantas maneiras de se trabalhar no âmbito do círculo de influência: ser um ouvinte mais atento, ser um companheiro mais carinhoso no casamento, ser um estudante melhor, ser um funcionário mais aplicado e cooperativo. Em certos momentos, a atitude mais proativa que podemos tomar é ser feliz, simplesmente sorrir com sinceridade. A felicidade, como a infelicidade, é uma escolha proativa. Existem coisas, como o tempo, que nosso círculo de influência jamais conseguirá abranger, mas como pessoas proativas, podemos ser felizes e aceitar os fatos que não podemos controlar no momento e concentrar esforços no que podemos mudar. Então, essa parte, né, que ele detalha entre o ter e o ser, já fica muito claro o que que é esperado da gente dentro do círculo de influência e dentro do círculo da preocupação. Porque quando eu penso em ter, e eu não tenho nesse momento, né? Então, quando eu tivesse, pelo menos eu tivesse um chefe que não fosse tão ditador, é, ele mostra muito para mim o desgaste da energia, né? Porque o que que adianta hoje eu ficar pensando que se eu tivesse um chefe que não fosse ditador,
Eu vou ter esse chefe hoje? Não. Então, assim, não, eu estou gastando a minha energia, ao invés de lidar com a situação atual, em algo que pode ou não acontecer futuramente, ao invés de realmente agir. Então, ele confirma mais uma vez, né, a postura que ele vem falando para a gente desde o começo. E eu achei interessante ele falar aqui de novo, né, achei interessante, não me recordou, né, quando ele fala do círculo de influência está cheio de ser. Eu lembrei de uma passagem aqui, eu acho, não lembro se foi no hábito um, onde ele fala que a gente não se define, né, pelos nossos hábitos, e que uma coisa é a gente ter algo e outra coisa é a gente ser, no sentido de que, por exemplo, eu tenho ansiedade, mas não necessariamente eu sou uma pessoa ansiosa. Quando a gente se define, né, por alguma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, eu lembro que até a gente fez esse desafio de rever, né, aquela postura. O que que eu falo que eu sou? Será que eu sou mesmo ou eu era no passado e eu congelei essa imagem? Então, quando a gente vem para essa parte do ser, a gente está o tempo todo revendo as nossas atitudes no presente e revendo essa nossa identidade, que a gente pode ter congelado e às vezes a gente repete esse condicionamento, tanto de sentimentos quanto de ações, justamente por essa imagem congelada. Então, quando a gente é proativo, a gente trabalha também na nossa personalidade durante o dia, né? Durante o tempo todo. E a gente vai se aprimorando. Nossa, é muito importante isso que você trouxe, Paty, porque me fez refletir que durante um bom tempo da nossa vida, a gente é o que falam para nós que somos. Uhum, E eu não sei definir, não sei se tem uma linha divisória de quando isso deixa de ser desta forma. Quando nós passamos a assumir o que nós somos. E o quanto isso é um esforço, eu creio que infinito. A sensação que eu tenho é que a gente está o tempo todo vindo a ser, porque nós fomos construídos a partir do olhar do que o outro tinha sobre nós. E o quanto é desafiador quando a gente começa a se perceber do quem está ao nosso redor não continuar com as mesmas percepções e comportamentos de como nós éramos. Nossa, como bem verdade. éramos ser, ter. O quanto é desafiador isso. E uma das coisas que eu tenho percebido que está me ajudando, porque a gente está sempre num processo evolutivo, é o que ele tem dito aqui sobre princípios. Então, hoje eu tenho uma definição de princípios diferentes do que eu tinha, sei lá, há 6 meses atrás. Uhum, E o quanto está me ajudando a compreender quando eu estou sentindo aquele momento de ansiedade, por exemplo, de uma preocupação do além, do nada. E quando eu começo a prestar atenção em mim, foi quando eu fiz algo que não estava de acordo com o que eu acredito. Isso está me ajudando a perceber o gatilho que me faz muitas vezes ficar naquele caminho de, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Quando eu percebo, claro, faz uma investigação. uhum. Vê se você fez as coisas como você acredita. Vê se você falou aquilo que você queria dizer. Vê se você disse não para uma coisa que você queria dizer não. Pronto. Sim, Eu consigo identificar que todas as vezes que eu saio daquilo que eu estabeleci como certo para mim, é quando eu saio do equilíbrio, eu saio do eixo, é quando eu fico desconfortável, é sim. quando eu fico angustiada e eu fico naquele momento de. Então, quanto mais eu foco no círculo daquilo que me pertence, aquilo que eu sou, à medida em que eu vou me descobrindo, mais fácil eu me relaciono comigo. E possivelmente, né, eu estou vivenciando este momento, possivelmente o entorno vai ter uma reação diferente. Com Só que eles certeza. têm o tempo deles também, né? Que a gente não pode desconsiderar, senão a gente romantiza. Ah, mudei, o outro muda. Eu não quero saber se o outro vai mudar. É.
mas eu sei que vai impactar, mas eu também não sei saber o quanto nem quando. E vida que segue, vai, Sim. segue, vai em frente. Eu acho que se Então, a gente fizer nesse sentido de mudar o outro, aí não vai ter resultado, né? Agora, se for é, genuíno, é muito mais provável que tenha alguma coisa. e de realmente, realmente, porque não é fácil, fazer sem se preocupar se o outro é muito desafiador. Deus do céu. Isso é uma prática diária, né, Paty? Eu acho que esse é o convite aqui, ó. É uma prática diária Uhum, de autorreflexão. Eu lembro até de uma técnica, não sei se eu posso usar uma técnica, uma ferramenta que a gente utiliza, que é do acompanhamento diário. Você, inclusive, que trouxe para o nosso e-book, o e-book que fala sobre o trabalho da Iluminari, que você trouxe aquele acompanhamento diário que fala, né? Como foi hoje? Quanto eu me aproximei ou eu me distanciei? Então, primeiro eu penso, quanto eu me aproximei de ser o que eu quero ser? uhum, E o quanto eu me distanciei? E como eu me senti quando eu me aproximei? E como eu me senti quando eu me distanciei? Aí sim, vem o famoso quarto no quadrante que fala: e o que você vai fazer agora? exatamente. Para mim, ele encaixou aqui, porque quando a gente começa a fazer essa análise do que é meu círculo de influência e o que é de preocupação, eu preciso de alguma ferramenta que me Sim, ajude a medir o que está acontecendo para eu não ficar solta. E essa ferramenta, eu tenho pensado muito nela, porque não que eu escreva, eu não cheguei nesse nível maravilhoso de escrever, mas eu fico refletindo aquilo que eu disse, peraí, eu defini isso como valor, então está no meu ciclo de influência isso. Quando eu faço algo que não está de acordo com este valor, como eu me senti? Como eu me senti? Foi bom, foi ruim? E o que você sim. vai fazer diante do resultado da resposta que você obteve? Então é um exercício constante, né? Sim, e até É para como você se se a sentir gente. desconfortável, você precisa estar afinado, né? Estar alinhado e prestando atenção àquilo que são os seus princípios e as suas ações. Senão, pode Exato. até passar batido e aí você vai só daqui a um mês começar a sentir algum efeito e aí fazer esse exercício de repente já não surta, o mesmo efeito. E sobre ter e ser, eu lembrei que essa semana a gente fez um post lá na Iluminari sobre um atleta americano, o Noah Lyles, acredito que é assim que fala o nome dele, que ele fala assim: eu tenho asma, alergias, dislexia, déficit de atenção, ansiedade e depressão. Mas eu te digo o que você. Desculpa, mas eu te digo que o que você tem não define o que você pode se tornar. Por que não você? E eu achei interessante que ele não falou assim, eu sou asmático, eu sou alérgico. Eu achei interessante essa escolha do verbo, até na hora de traduzir a fala dele, porque ele, quando você, para mim fica muito claro, né? Quando você tem alguma coisa, ela pode ou não estar ali sendo usada por você, ou pode ou não estar em ação, né? Em atividade. Ela é algo que te pertence, mas que não te define, como ele fala aqui, né? Por que não você? O que você tem não define o que você pode se tornar. Então, imagina um atleta, né, uma pessoa chegando de repente para fazer um teste de atletismo e aí começa a preencher lá uma ficha falando: asma, tenho, alergia, tenho, Uhum. dislexia, tenho. O pessoal vai falar: meu querido, você não tá no, vai fazer uma outra coisa, ficar sentado jogando videogame, né? Aqui não é seu lugar. Mas ele provou que realmente ter não é ser, né? Tem essa diferença. Você sabe, Paty, que uma das coisas que está mais mexendo comigo quando a gente está lendo esse livro é uma questão que o Stefan coloca, né? Que o seu modelo que você viveu até hoje não define a pessoa que você é. E até muito recentemente eu tinha esse discurso de que eu era fruto das minhas crenças, dos valores, do que os meus pais falaram, e isso tirava de Sim. mim o poder que eu tinha de fazer diferente, porque eu sempre justificava o meu jeito com essa história anterior. Quando ele começou a falar assim, ó, querida, né? Bem assim, não. Eu comecei a pensar assim,
esse discurso não funciona mais, porque ele tira de mim o controle de fazer a mudança. Ah, eu sou assim porque eu tive essa vida. Tá, então tá definido. Já acabou, definiu. É o Agora, determinismo, né, quando que eu ele trata. determinismo, agora, quando eu tô olhando para trás e tô falando assim, ó, isso impactou na pessoa que eu sou, mas não me definiu. Sim. Impactou, faz parte da minha história, mas não é a minha história, não é a história. Aí me cria uma possibilidade, abre caminhos, leque de possibilidades, que é o que esse rapaz falou. Eu tenho, sim, asma, tenho, né? Eu tenho tudo isso aí, mas eu não sou isso. Eu tenho isso, mas eu não sou isso. Uhum. Porque aí as pessoas também tiram da gente oportunidades por aquilo que elas veem que nós somos e não aquilo que de fato a gente pode entregar, É. que é o que a gente fala do capacitismo, né? Quando você olha para uma pessoa deficiente de braço, por exemplo, e você fala que ela não vai conseguir fazer tal coisa porque ela não tem o braço. Então você já desqualifica. E a Sim. gente faz muito isso com a gente mesmo, nessa desqualificação. É. É, E aí fica aquela coisa, é por nossa falta de repertório, a gente pode frustrar a tentativa daquela pessoa, onde ela poderia ser a primeira a fazer aquilo, né? é Então não é isso. porque ninguém fez até hoje que não pode ser feito. De repente, aquela pessoa que vai ser a primeira a fazer, e aí pela nossa falta de repertório, a gente já desanima aquela pessoa, né? E eu lembro uma vez, quando a gente estava dando aula, e eu passei um vídeo do rapaz chamado Edu, e ele teve paralisia infantil quando criança, Ah, eu lembro desse e vídeo. ele não conseguia andar. Inclusive, ele já estava com as pernas atrofiadas, ele ficava numa cadeira de rodas. E quando ele foi fazer a faculdade, um amigo convidou para fazer a de dança. E ele falou: Como assim? Eu vou fazer Uhum. uma faculdade de dança? E aí ele mostra que ele fez de fato, que ele é professor, inclusive, e ele falando, né? Porque ele fica na cadeira de rodas, ele se arrasta. Ele falou assim que o corpo dele criou possibilidades que nenhum corpo criaria, que ele Exato. dança de um jeito que ninguém dança. Me arrepia aqui, ó, porque eu lembro da cena. Uhum. Então ele faz coisas com o corpo que as pessoas veem como limitação, ele vê como potencial de fazer coisas que eu não faço. Eu não faço, e ele faz. Então, isso que você falou, né, de quanto muitas vezes por a gente comparar-se ao como o outro faz. Então, aí não está no meu círculo de influência como o outro É, faz. Não dá. É outro movimento, é outra, enfim, faz a gente refletir, como você fala, entre o ter e o ser, né? Se a gente conseguisse estar nesse momento que a gente está agora. Eu até estava pensando enquanto você está lendo, a gente está tanto tempo nessa parte, aí eu falei assim, e daí? Eu fiquei pensando assim, mas está sendo tão rico esse momento de estar lendo esse livro, que a gente está estudando ele, a gente não está lendo, não é é, um clube de livro, um clube do livro que a gente vai ler. A tem gente uma está meta, né? Tenho que estudando, terminar até tal dia. a gente está estudando o livro. Então, assim, muito rico esse momento da gente, dessa conversa, sabe? De uma autorreflexão, de o quanto a gente se limita a partir do olhar do que o outro entende que é superação, que é potencialização, e Sim, você se perde. Aí você começa a ter, querer ter. E aqui, quando você exato. não tem, você não é. Então, peraí, eu não tenho a mobilidade da perna, então não posso ser um dançarino. Você vai ser o dançarino que o seu corpo diz que você pode ser. E ele é o professor. E ele é o professor com aquele monte de jovens que tem a sua não tem a sua mobilidade reduzida como ele. E Sim, ele é o professor, né? Então, são coisas assim que faz a gente refletir sobre não somente de certo e errado, né? Mas o que tem de fato significado. é, Uma coisa assim, se a gente conseguir evoluir, faremos esse mundo que a gente tanto deseja. com Muito bom. certeza. Então vamos lá, né? Agora eu vou Eu falar da outra acredito. ponta da vara, então.
Então, eu acredito que pelo tempo aqui da gravação, Não né? vai dar para falar fogo na É, vara. mas vamos continuar no outro vídeo, que o assunto tá. Agora que a gente aqueceu, isso é só o aquecimento. Sim. Vamos Foi hoje tão rico. até o final desse hábito, para a gente inaugurar o próximo na semana que vem. Então, É continue por verdade. aí que já já a gente volta A dando gente volta. continuidade.